trabalho a gente pôde perceber que muitas das propriedades, o proprietário nem sabia onde era a divisa, né? E foi uma coisa de 100, 200 anos atrás que ele tinha os documentos, tudo, mas ele mesmo não sabia onde passava a divisa dele. O georreferenciamento vem para resolver esse problema, né? E com a implantação dos marcos, dos pontos nas divisas corretamente, até de um entendimento entre eles, essas divisas foram todas solucionadas, né? E o espaço rural hoje é muito bem definido, então a gente sabe que esse pedaço aqui é do João, esse aqui é do José, e a divisa entre os dois passa nesse ponto específico, né? A lei do georreferenciamento, ela nasceu com a necessidade do combate à grilagem. E ela se torna importante na necessidade de se passar a limpo toda a parte documental dos imóveis rurais no Brasil. Toda essa questão ela é bem complicada, né, e antiga, tem muitas matrículas sem referência nenhuma. O georreferenciamento vai trazer o posicionamento exato de cada imóvel, vai evitar uma série de conflitos e vai trabalhar com uma informação bem precisa. Isso é decorrente de uma lei criada em 2001 que determinou que todas as propriedades rurais do país fossem novamente descritas topograficamente, de maneira que esses imóveis pudessem ser localizados dentro do planeta a partir de suas coordenadas geográficas. Essa lei determinou que os imóveis, que as médias e grandes propriedades rurais, esse custo seria do próprio proprietário. E as pequenas propriedades rurais, daqueles pequenos agricultores, o governo bancasse esse custo. E aí o INCRA, numa ação como essa daqui, ele sai à frente, então assim, ó, eu tenho uma política, eu tenho um programa para executar que garante essa gratuidade para o pequeno produtor. E a intenção da instituição é fazer isso, é ampliar isso, constituir parcerias com fundações, com órgãos de terra, com instituições do governo, para que se consiga dinamizar e ampliar o atendimento a essa demanda, né? Que é um direito que foi garantido ao produtor pela lei e que o poder público tem a obrigação de cumprir. No primeiro município feito, São João da Boa Vista, já tenhamos hoje em torno de 1.200 imóveis topograficamente georreferenciados e certificados pelo INCRA. É importante que é o primeiro município no Brasil a ter seus imóveis georreferenciados e certificados pelo INCRA. Antigamente não se tinha equipamentos que a gente tem hoje para poder ter a certeza da divisa. E hoje não, hoje a gente conseguiu solucionar todos esses problemas e entregar para o proprietário um mapa confiável, né, com dados confiáveis, onde ele mesmo sabe muito bem onde é a divisa dele com os vizinhos e vem resolver isso e entregar para o proprietário também esse mapa para que fique com ele. A equipe nossa tem em média, foi constituída de umas 50 pessoas, né? Sendo que a maior parte delas trabalha medindo as terras mesmo, que é a equipe de campo, né? Estava levantando o córrego de divisa entre dois proprietários no eixo do córrego. É isso aí. O serviço é isso aí que você está vendo. O procedimento é chegar, se estiver sujo tem que roçar. Senão é chegar no lugar, estacionar o aparelho e ligar, colocar para coletar o ponto. Bom, segundo a lei, né, a lei do 10.267 do georreferenciamento, cada ponto de divisa do imóvel ele tem que estar codificado, né? Tem que estar codificado. E quando ele existe no local ou por marco ou por morão de cerca, em cada ponto desses tem que ter uma chapinha dessas aqui. Essa chapa ela tem duas identificações, né? A primeira, que é a que fica na parte superior, é o código de 3 caracteres que define qual o engenheiro responsável pela obra, por aquele imóvel.
E aqui também tem o número do marco, né? Que é um número de identificação que ajuda, né, a saber onde que esse marco tá implantado. Como a gente pode ver aqui no desenho, esse aqui é um imóvel, né? Por exemplo, esse do Osmar. Cada ponto desse daqui é uma chapinha dessa aqui implantada no local. Então é possível, pela chapa de identificação, você saber quem é o engenheiro responsável e onde essa chapa está implantada, na propriedade de quem, né? Eu acho que esse é o começo de tudo, né? A gente costuma dizer assim que esse projeto faz com que a unidade territorial de mapeamento saia do município e desça ao imóvel. Então isso abre possibilidades de pesquisa em todos os lados, né? Na questão agrícola, na questão socioeconômica, na questão ambiental, né? Nessa parte de recursos hídricos, de você ter um controle dos mananciais, do recurso hídrico do município por propriedade. E serão priorizados os municípios do estado que tenham um grande número de pequenas propriedades rurais, logicamente dependendo de recursos do governo federal. E São João foi escolhido por ser um município que tem uma grande quantidade de pequenos imóveis, né? Da agricultura familiar, ela ser bem forte no município, então o INCRA optou pelo município. Trabalho assim que a gente falando, ele é simples, mas ele tem um alto grau de complexidade, porque você depende fundamentalmente dos proprietários, né? De muita coisa fica na mão deles. Então você tem que ter uma mobilização para que eles participem. Você tem uma série de nuances técnicas nisso que dificultam o processo e é uma peça difícil de ser produzida, não? Mas que aí com toda essa base metodológica, tudo uma estratégia de atuação, o apoio do INCRA, o apoio da FEPAF e dos produtores, a gente conseguiu implementar. Tinha muito divisa errada, né? Tinha muita metragem, sítio nosso mesmo, que deu diferente a metragem, tudo. Teve terra que aumentou, teve terra que diminuiu um pouco, mas agora ficou certo, né? Eu ajudei, né? Nós fez a medição e eu acompanhei junto, né? Os marcos colocou tudo a propriedade que você não tá. Agora tá tudo marcado, né? Como você pode ver aqui, São João foi um pouco difícil por causa da topografia que ele apresenta, né? Muitas montanhas, lugar muito alto, muita dificuldade de acesso é muito grande. Então, talvez em um município mais plano seria um trabalho bem mais rápido, né? E aqui vocês podem ver nessa imagem que todos os imóveis do município foram levantados, que é aquilo que a gente falou, de sair da unidade territorial de mapeamento, que era o município, então só esse contorno externo era o que se conhecia. E ter essa unidade a nível de imóvel, né? E sabendo quem é que está, quem é o proprietário dentro de cada um desses imóveis. Então isso é um material riquíssimo, é uma ferramenta de gestão territorial fantástica que a Prefeitura agora vai receber e tem todo o interesse em dar continuidade nisso, né? E usar toda essa base de dados que o INCRA e a FEPAF está disponibilizando para o município para conhecer o seu território e prover as políticas públicas adequadas para esse município, nesse contexto regional. É fundamental hoje que se georreferencie toda a malha fundiária do Estado para que a gente possa, no futuro próximo, ter muito mais facilitado o trabalho de acompanhamento, de observação e de fiscalização do que ocorre no meio rural. Porque será possível saber em tempo real o que está ocorrendo em cada imóvel do Estado de São Paulo com uma simples foto de satélite, uma foto aérea.
queremos iniciar agora essa audiência pública de conclusão dos trabalhos de georreferenciamento das pequenas propriedades rurais no município de São João da Boa Vista.